Oi, pessoal. Meu nome é Sara, e eu fiz esse trabalho junto com o João, avaliação 4 da engenharia ambiental. Bom, vamos lá, né? Para o nosso projeto, né, para o nosso estudo, a gente escolheu aqui a empresa da Raízen. Ela está entre os maiores grupos empresariais privados do Brasil, né? A Raízen, ela atua hoje no Brasil, mas também tem algumas unidades já na Argentina, né? Então, ela está no processo de expansão. E ela integra todas as etapas da cadeia produtiva sucroalcooleira, né? Desde o cultivo da cana-de-açúcar até a produção e venda do açúcar e etanol, geração de bioenergia e a distribuição de combustíveis. Bom, e como que funciona o processo ali da Raízen, né? Primeiro de tudo, na indústria ali do etanol, que é a que a gente está focando aqui nesse trabalho, as etapas que integram o processo, né, acontecem na seguinte ordem. Primeiro tem a recepção da cana-de-açúcar, em seguida a moagem, né, posteriormente um tratamento do caldo, depois ali a gente tem a fermentação e a destilação, e o armazenamento e distribuição, né. Durante a primeira etapa do processo produtivo, que é a recepção da cana, a cana chega às usinas em sua forma pura, né? E aí ela é colocada em uma esteira rolante para ser submetida a uma lavagem que retira a sua poeira, areia, terra e outros tipos de impureza. Em seguida, ela é picada e passada por um eletroímã que retira os materiais metálicos do produto. Posteriormente, né, ela entra ali na etapa de moagem, onde ela é moída por rolos trituradores, produzindo um líquido chamado melado. Cerca de 70% do produto original vira esse caldo, né, esse melado, enquanto 30% da parte sólida se transforma no bagaço. Do melado, né, a gente vai continuar o processo de fabricação do etanol, enquanto do bagaço ele pode ser utilizado ali para geração de energia na usina, tá? Em seguida, né, o melado ele vai passar ali para um tratamento, né, que é o tratamento de caldo. Nesse tratamento, né, o que acontece? Ele elimina os resíduos e depois o melado ele vai seguir até um tanque para repousar. Nesse tanque, vai acontecer com que as impurezas elas vão se decantar, porque ele vai ficar num processo de repouso ali, então vai ocorrer a decantação. Depois de decantar, o melado puro é extraído e recebe o nome de caldo clarificado. O último processo de extração de impurezas é a esterilização, em que o caldo ele é aquecido para eliminar os micro-organismos presentes. Depois do melado estar completamente puro, né, o caldo é levado até um tanque, no qual é misturado com um fermento de leveduras para iniciar o processo de fermentação, que é a nossa quarta etapa aqui desse processo, né. O processo de fermentação dura diversas horas e, como resultado, ele produz um vinho, né, também chamado de vinho fermentado, que possui leveduras, açúcar não fermentado e cerca de 10% de etanol. Estando ali o etanol misturado ao vinho fermentado, o próximo passo é separá-lo da mistura. Nesse processo, né, o líquido é colocado em colunas de destilação, né, na nossa quinta etapa ali do processo, na qual ele é aquecido até se evaporar. Na evaporação, seguida da condensação, transformação em líquido, é separado o vinho do etanol. Com isso, fica pronto o álcool hidratado, usado para etanol combustível, com grau alcoólico de cerca de 96%. Por fim, com o álcool hidratado preparado, basta retirar o restante de água contido nele, para se fazer ali um álcool anidro, né? E nessa etapa é uma etapa de desidratação, que seria ali para a produção de um outro produto, né? Com a graduação, o álcool anidro ele tem uma graduação alcoólica de cerca de 99,5%. Ele é utilizado também em misturas a gasolina como combustível, tá? A produção média anual da Raízen é de 2,6 bilhões de litros de etanol, então ela é uma empresa bem grande. A partir das informações sobre a entrada de materiais e saídas de poluentes de cada uma das atividades do processo deles, foi possível analisar as saídas dos tais poluentes e a sua fonte geradora. Com isso, a gente começou a identificar os aspectos ambientais e os consequentes, né, impactos ambientais que isso gera,
tá? Nessas tabelas, gente, a gente fez uma revisitação de tudo que acontece no processo e os impactos gerados. Bom, pessoal, e para detalhar aqui para vocês os impactos ambientais gerados pela indústria do etanol, né, principalmente ali pela Raízen, a gente fez uma tabela, né, para mostrar para vocês quais os impactos ambientais que acontecem, né, em aspecto ambiental, quais são os resíduos que são emitidos, aonde que isso afeta mais, em qual etapa produtiva, né, isso acontece, também aqui o grau de magnitude, se ele é um grau elevado ou não, enfim, né. Para o nosso estudo, a gente escolheu aqui um resíduo que é um resíduo líquido, né, que é a contaminação da vinhaça. Ele aqui tem um grau de magnitude 2, né, então um grau de magnitude média. Bom, ali na Raízen, né, para o tratamento desse resíduo, eles optaram por implantar um processo de produção de biogás a partir da vinhaça. Para isso, né, foi construído ali junto à usina de Bonfim, que é uma unidade da Raízen, que tem já uma moagem para mais de 5 milhões de toneladas de cana por ano e gera, né, um elevado volume de vinhaça e de torta de filtro. E essa unidade também ela atende às necessidades de um projeto de biogás em larga escala, né, em escala comercial. A vinhaça vai ser operada na safra e na torta ao longo do ano inteiro. E a expectativa é que essa combinação chegará ali em uma produção na ordem de 138 mil megawatts-hora, né? E contou com um investimento de 153 milhões de reais. Bom, a Raízen, então, ela apostou ali em transformar, né, um efluente em energia, né, em biogás, e essa energia também ela seria parte usada para a própria indústria. Então, foi algo bem sustentável ali que eles planejaram. O processo produtivo utilizado para produzir o biogás através da vinhaça é a digestão anaeróbica. Nela, além da produção de biogás gerada pelo processo, ocorre a redução da DBO e da DQO do resíduo, sem ocorrer alteração do potencial nutricional. Podemos obter no processo de digestão anaeróbica da vinhaça uma produção de 0,30 litros de biogás por grama de DQO consumida. O biogás é obtido pela conversão da biomassa em energia secundária, realizada pelo processo de biodigestão da vinhaça, é um resíduo industrial, rico em matéria orgânica. A biodigestão anaeróbica é realizada por grupos de bactérias fermentativas que degradam a matéria orgânica existente no efluente. O processo é dividido por várias etapas consecutivas. A etapa chamada hidrólise tem a função de quebrar polímeros mais complexos em compostos mais simples. Dessa forma, as bactérias acetogênicas e metanogênicas conseguem desenvolver o processo até a formação de metano e CO2. Como a vinhaça possui uma quantidade elevada de matéria orgânica, para uma melhor eficiência do tratamento anaeróbico, deve ser utilizado um reator do tipo UASB, que possui uma alta concentração de lodo com uma alta atividade metanogênica. Falando um pouquinho da parte da legislação, a criação de 1965 do Código Florestal, Lei nº 4.771, começa a mostrar a preocupação com o descarte de resíduos industriais pelo governo federal. São várias as leis e normas criadas para amenizar os impactos causados pelo setor sucroalcooleiro. O CONAMA, Conselho Nacional do Meio Ambiente, criou a Resolução nº 02 em 05 de 06 de 1984, que dispôs sobre poluição causada pelos efluentes das destilarias de álcool. Em 23 de janeiro de 1986, criou a Resolução 001 para a obrigatoriedade da avaliação do impacto ambiental, ou também chamada AIA, e do relatório de impacto ambiental, RIMA, para empresas já existentes que realizassem alguma ampliação e para novas indústrias, alterada pela Resolução nº 237 de 1997, que regulamenta os aspectos de licença ambiental estabelecidos na política ambiental do meio ambiente. A CITESB, Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, criou uma norma técnica número 4.231 em dezembro de 2006, com o objetivo de estabelecer critérios e procedimentos para armazenar, transporte
e aplicação da vinhaça utilizadas pelas usinas sucroalcooleiras no solo do estado de São Paulo. A norma estabelece vários critérios que devem ser seguidos para se utilizar a vinhaça como forma de fertilizantes de solo para o plantio de cana-de-açúcar. Uma delas é de que a profundidade do nível de água do aquífero livre no momento da aplicação da vinhaça deve ser de, no mínimo, 1,5 m, para não ocorrer contaminação. As usinas sucroalcooleiras devem construir um plano de ação com instruções de prática de aplicação pretendida, contendo dosagens de vinhaça utilizando metros cúbicos área, localização dos tanques de armazenamento, localização dos cursos de água, postos utilizados para abastecimento dadas as geologia e hidrologia local, resultados analíticos do solo nas áreas de interesse ambiental e as formas de ampliação da vinhaça. O sistema apresentado atende e se adequa perfeitamente à legislação. O maior problema não é sobre a implementação da melhoria em si, mas numa visão mais macro, o processo continua tendo como resíduo gasoso gases como CO2, que têm sido alvo de críticas no mundo inteiro. Sob essa ótica, é importante destacar que, por mais que a utilização do biogás através da vinhaça tenha muitos impactos positivos no processo em si, são eles: o primeiro, a redução da necessidade do diesel em combustíveis fósseis pela própria indústria, o que pode gerar uma redução, pois o biogás, em comparação com o diesel, apresenta uma pegada de carbono de até 96% menor. Segundo, alguns estudos dizem que a utilização do biogás proveniente da vinhaça pode gerar uma redução de até 30% de combustíveis fósseis, reduzindo assim a dependência dos mesmos, que é muito positivo para a redução do impacto gerado pela indústria sucroalcooleira em geral. A utilização do biogás proveniente da linhaça tem altíssima previsibilidade, e isso, sob ótica econômica, é muito importante, pois além de ser fácil prever o quanto de biogás será produzido, quanto de impacto ambiental será reduzido e assim gerado, reduz a dependência da indústria em relação ao dólar e mercados externos. E 4. A produção de biogás já é 100% dominada e pode ser implementada em pequeno, médio e grande porte. Portanto, todos os tipos e unidades de plantas do setor podem fazer uso dessa melhoria. A flexibilidade envolvida nesse processo é alta e de fácil implementação. Se comparada com os outros processos, é muito viável e de fácil adequação perante a legislação. A ANP já regulamentou esse gás e, portanto, ele é equivalente e 100% cambiável em diversos processos, o que traz aqui também uma alta atratividade. Porém, por mais que todos esses exemplos tenham sido citados de melhorias, ele ainda continua apresentando um problema, que é o resíduo gasoso de CO2. Diversas medidas estão sendo tomadas no mundo para tentar reduzir a utilização de combustíveis fósseis ou não e tentar reduzir qualquer tipo de processo que produza e elimine CO2 na atmosfera. Em longo prazo, é possível esperar uma redução da produção automotiva e, com isso, uma retração no mercado de combustíveis em geral, sejam eles fósseis ou não. Com o mundo globalizado colocando cada vez mais pressão em cima desse tipo de indústria e tentando transacionar e depender cada vez menos de combustíveis e depender cada vez mais de energias como eólica e solar, isso faz com que, por mais que essa ideia seja muito boa e inovadora, no longo prazo o impacto vai ser não tão bom. E o longo prazo ela não soluciona o problema, que é a transição do mercado automobilístico, que agora se utiliza muito de baterias, que deixa de lado a cana-de-açúcar e os combustíveis, nesse caso, biocombustível.